Meus caros espectadores, enquanto você assiste este vídeo, em algum lugar do mundo, um funcionário de abatedouro está escondendo no bolso uma pequena pedra laranja que vale mais de $5.800 por cada 30 gramas. Isso mesmo que vocês ouviram, 2 vezes o valor do ouro. E pasmem, essa fortuna estava sendo jogada no lixo durante décadas, até que alguém descobriu que o refúgio de um boi pode ser mais valioso que toda a carne do animal. De onde vocês estão assistindo este vídeo? Deixem nos comentários para eu ficar sabendo. Vamos nos transportar para dentro de um abatedouro, meus amigos. Todos os dias, milhões de bovinos são processados ao redor do mundo. Só nos Estados Unidos, são 39 milhões de cabeças por ano. Durante o processo de evisceração, quando os órgãos internos são removidos, os funcionários chegam até a vesícula biliar. Normalmente, esse órgão e seu conteúdo seguiriam direto para o descarte, mas alguns trabalhadores aprenderam a procurar por algo muito especial, dentro da vesícula biliar de alguns bovinos, e aqui está o primeiro mistério. Apenas 1 em cada 500 a 1.000 animais carrega esse tesouro. São pequenas formações sólidas chamadas gallstones. Elas têm o tamanho de uma ervilha e, em casos raríssimos, o tamanho de uma bola de golfe. Essas pedras alaranjadas são compostas principalmente de bilirrubina cristalizada, uma substância que nosso corpo normalmente elimina, mas que em alguns animais se transforma em algo extraordinariamente valioso. Imaginem a cena, meus companheiros, um funcionário do abatedouro ganhando um salário modesto, de repente encontra uma dessas pedras. O protocolo seria simples: secar completamente o gallstone para remover toda a umidade, porque a bilirrubina é extremamente sensível à luz e pode perder valor se não for preservada adequadamente. Mas aqui começa uma história que parece saída de um filme de crime. Esses gallstones não são destinados ao mercado americano ou europeu. Seu destino é bem específico: a medicina tradicional chinesa, uma indústria que movimenta $60 bilhões por ano. Na China, essas pedras são conhecidas como cálculos bovis e são consideradas um remédio milenar para tratar derrames, convulsões e febres altas. A demanda é simplesmente insaciável. A indústria farmacêutica chinesa precisa de aproximadamente 100 toneladas desses gallstones por ano, mas a produção doméstica chinesa mal chega a 1 tonelada. Isso criou um vácuo no mercado que desencadeou uma verdadeira caça ao tesouro global. O Brasil, sendo o maior exportador de carne bovina do mundo, se tornou o epicentro dessa operação. O país consegue produzir cerca de 1.500 toneladas de gallstones por ano. Ainda assim, uma fração da demanda mundial. Compare isso com a Austrália, que com toda a sua indústria bovina, produz apenas 200 toneladas anuais. Aqui está onde a história se torna verdadeiramente fascinante e perigosa, meus amigos. Um único gallstone do tamanho de uma bola de cricket, como no caso documentado de um fazendeiro australiano chamado Troy, pode valer $2.000. Mas pedras maiores e de melhor qualidade podem alcançar valores astronômicos. Vamos fazer uma conta rápida. Se uma onça custa $5.800 e vocês encontrarem uma pedra de apenas 5 onças, o que não é impossível, estarão segurando uma fortuna de quase $30.000. Para colocar em perspectiva, essa única pedra valeria mais que toda a carne do boi do qual foi extraída. Essa desproporção de valores criou um submundo criminoso que poucos imaginavam existir. Em regiões produtoras como Barretos, no interior paulista, conhecida como o berço do rodeio brasileiro, a polícia tem investigado uma onda de roubos violentos. Um caso chocante aconteceu em São João da Boa Vista, onde criminosos armados invadiram uma propriedade, amarraram os donos junto com uma criança de 6 anos e fugiram com $50.000 em gallstones. Mas o crime não para por aí. Funcionários de abatedouros ao redor do mundo estão arriscando seus empregos e até a liberdade para contrabandear essas pedras.
Na Austrália, um funcionário foi preso e condenado a 2 meses de prisão por roubar gallstones, alegando em sua defesa que os comia para combater o cansaço, uma desculpa que o tribunal não considerou convincente. O comércio internacional funciona através de canais obscuros, grupos privados no Facebook, mercados da Dark Web e intermediários que operam nas sombras para evitar impostos e regulamentações. Esses comerciantes utilizam embalagens criativas, escondendo as pedras em latas de biscoito, caixas de ovos ou compartimentos secretos, para transportar a mercadoria até Hong Kong, o principal hub de distribuição para a Ásia. A operação é surpreendentemente sofisticada, meus caros. Compradores especializados viajam por fazendas rurais carregando balanças de joalheiro e malas cheias de dinheiro vivo. A transação toda pode durar menos de 20 minutos. Pesam a pedra, calculam o valor e pagam na hora em espécie. Um caso emblemático aconteceu no Uruguai, onde 2 irmãos foram condenados por operar uma rede de contrabando que movimentou mais de 3 milhões de dólares. Eles compravam gallstones de abatedouros locais e os exportavam ilegalmente para Hong Kong, lucrando aproximadamente 8 mil dólares por cada quilograma. O que torna tudo ainda mais intrigante é que a ciência ainda não consegue explicar completamente por que alguns bovinos desenvolvem essas pedras e outros não. Sabemos que animais mais velhos, especialmente vacas e touros, que passaram mais tempo no pasto, têm maior probabilidade de formar gallstones. Mas fatores como dieta, genética e estresse ainda são mistérios. Ironicamente, as técnicas modernas de criação de gado, que otimizam a produção de carne, encurtando o ciclo de vida dos animais, podem estar inadvertidamente reduzindo a formação desses gallstones. É uma situação paradoxal, onde a eficiência da indústria da carne pode estar limitando essa fonte de renda alternativa. Para entender completamente esse fenômeno, precisamos mergulhar na medicina tradicional chinesa, meus companheiros. Durante a pandemia de Covid-19, o governo chinês chegou a recomendar oficialmente um medicamento chamado Pílula do Palácio Pacífico, que contém gallstones bovinos, chifre de búfalo, jasmim e pérola como ingredientes principais. O presidente chinês Xi Jinping tem promovido ativamente o uso da medicina tradicional como fonte de orgulho nacional, equiparando sua importância aos tratamentos ocidentais. Isso criou um efeito dominó na demanda por ingredientes como os gallstones, inflacionando ainda mais seus preços. Alguns estudos da Universidade de Hong Kong sugerem que certos componentes das famosas pílulas Angong, que incluem pó de gallstone bovino, podem oferecer proteção neurológica em casos de derrame. Embora a pesquisa ainda esteja em desenvolvimento, essa crença nas propriedades protetivas dos gallstones intensificou ainda mais sua procura. Voltando ao chão de fábrica dos abatedouros, a realidade é bem diferente do que muitos imaginam. Mesmo em plantas gigantescas que processam milhares de animais por semana, a descoberta de gallstones continua sendo um evento raro e emocionante. Em abatedouros que focam em animais jovens, como novilhos de 1 ano, raramente encontram gallstones. E quando encontram, são apenas do tamanho de ervilhas. Já plantas que processam principalmente vacas mais velhas, como algumas instalações na região de Rockhampton, na Austrália, podem ter uma incidência ligeiramente maior, mas ainda assim extremamente baixa. A tentação é compreensível, meus amigos. Imagine trabalhar duro, ganhando um salário modesto, e de repente descobrir em suas mãos algo que pode pagar seu aluguel de um mês inteiro. A situação se torna ainda mais complexa quando consideramos que muitos funcionários genuinamente desconhecem o valor real desses gallstones. O mercado negro de gallstones desenvolveu suas próprias regras e perigos. Comerciantes relatam casos de pedras adulteradas, onde açúcar ou pó de tijolo são injetados para aumentar artificialmente o peso. Outros falam de roubos violentos, onde gangues armadas invadem propriedades rurais, especificamente atrás desses gallstones.
A situação chegou a tal ponto que algumas fazendas brasileiras contrataram segurança armada para proteger não apenas o gado, mas também os subprodutos valiosos do abate. É uma realidade que soa absurda, mas que reflete perfeitamente o valor desproporcional que esses pequenos objetos alcançaram. Em alguns casos, produtores desesperados tentaram artificialmente induzir a formação de gallstones em seus rebanhos, uma prática não apenas cruel, mas também ineficaz, já que o processo de formação ainda não é completamente compreendido pela ciência. O caminho desses gallstones até os consumidores finais na Ásia é uma operação digna de filme de espionagem. Começando nos abatedouros remotos do interior brasileiro, uruguaio ou australiano, as pedras passam por uma cadeia de intermediários antes de chegar aos compradores finais em Hong Kong. Cada elo dessa cadeia adiciona seu lucro, transformando algo que pode ser comprado por alguns dólares no abatedouro em um produto que vale centenas ou milhares de dólares nas farmácias tradicionais chinesas. Um comerciante em Hong Kong relatou pagar entre 1.700 a 4.000 dólares por onça, dependendo da qualidade e tamanho da pedra. À medida que autoridades de diferentes países começam a reprimir o comércio ilegal de gallstones, o mercado pode ser forçado a se legitimizar. Alguns analistas acreditam que, com a demanda continuando a crescer e os preços permanecendo acima do ouro, mais players serão tentados a entrar nesse comércio, alimentando tanto oportunidades legítimas quanto atividades criminosas. A situação criou um dilema interessante para a indústria da carne. Por um lado, esses subprodutos representam uma fonte adicional de renda que pode ajudar a melhorar as margens em um negócio tradicionalmente de baixa margem. Por outro lado, a natureza criminosa de grande parte do comércio cria riscos legais e de segurança que muitas empresas preferem evitar. Existe uma ironia profunda nesta história toda, meus companheiros. Durante décadas, milhões de dólares em gallstones foram literalmente jogados no lixo pelos abatedouros ocidentais, enquanto do outro lado do mundo havia uma demanda insaciável por exatamente esse material. Hoje, mesmo com a crescente consciência sobre o valor desses gallstones, a maior parte da indústria de carne ainda não capitalizou adequadamente essa oportunidade. Muitas plantas de processamento simplesmente não têm os sistemas adequados para identificar, coletar e comercializar esses gallstones de forma legal e eficiente. Por trás de todos esses números e estatísticas impressionantes, existe uma dimensão profundamente humana nesta história. São trabalhadores rurais, funcionários de abatedouros e pequenos fazendeiros que muitas vezes, por desespero financeiro, se veem tentados por essa oportunidade de renda extra. A diferença entre descobrir legalmente um gallstone e ser preso por roubo pode ser simplesmente uma questão de estar no lugar certo, na hora certa, com o conhecimento adequado sobre como proceder legalmente. Muitos casos de roubo poderiam ter sido evitados se houvesse mais transparência e educação sobre o mercado legal desses produtos. Ao mesmo tempo, há histórias inspiradoras de fazendeiros que transformaram a descoberta ocasional de gallstones em uma fonte legítima de renda complementar, trabalhando com compradores certificados e pagando todos os impostos devidos. É importante reconhecer que, independentemente das controvérsias comerciais, os gallstones continuam sendo um componente valorizado na medicina tradicional de milhões de pessoas. Para muitos praticantes e pacientes, especialmente na China e outros países asiáticos, esses ingredientes representam uma conexão com tradições medicinais milenares. A escassez de gallstones naturais levou ao desenvolvimento de versões sintéticas, mas médicos tradicionais insistem que as propriedades dos gallstones naturais não podem ser completamente replicadas artificialmente. Essa crença mantém a demanda por gallstones autênticos em níveis elevados. O que começou como uma curiosidade sobre um subproduto de abatedouro se revelou uma janela para um mercado global de bilhões de dólares, repleto de crime, tradição, ciência e oportunidade. Se este conteúdo despertou sua curiosidade tanto quanto despertou a minha, demonstrem seu apoio curtindo este vídeo.
compartilhando com aqueles amigos que adoram histórias inusitadas e se inscrevendo no canal para não perderem nossas próximas explorações pelos cantos mais surpreendentes do nosso mundo. E nos comentários contem para nós: qual foi o aspecto mais surpreendente desta história? Vocês conheciam alguma coisa sobre esse mercado dos Galstones? Ou talvez tenham outras histórias curiosas sobre subprodutos valiosos que gostariam que explorássemos em vídeos futuros? Até a próxima aventura, meus amigos. E lembrem-se, às vezes o tesouro está exatamente onde menos esperamos encontrá-lo.